O relógio marcava 16h17 quando uma notificação inesperada apareceu nas telas dos celulares de milhões de seguidores. Depois de dias de silêncio, especulações e rumores sobre uma possível separação definitiva, Virgínia Fonseca ressurge no Instagram com uma foto. Mas não era qualquer foto. Era um retrato vivo de tudo que o público esperava, ou temia, ver, ela, ao lado de Zé Felipe, sorrindo, com os 3 filhos. Juntos. Como família. A imagem foi registrada no Apilam Brasil, uma espécie de mini Disney brasileira, localizada no coração de Goiânia. Um local feito para crianças, mas que naquele dia se transformou no palco de um momento que ninguém estava preparado para testemunhar. Era por volta das 10 horas da manhã quando um carro preto com vidros escuros estacionou discretamente em frente ao parque. Poucos funcionários notaram. Quem saiu primeiro foi uma babá, depois 2 crianças com vestidinhos combinando, Maria Alice e Maria Flor, logo atrás, Virgínia, de óculos escuros e uma camisa laranja, tentando passar despercebida. Zé Felipe veio por último, segurando o pequeno Zé Leonardo nos braços, com uma expressão entre cautela e ternura. Ali, fora dos holofotes, longe dos comentários e das opiniões alheias, o casal estava tentando o que talvez fosse seu passo mais difícil até agora, ser família novamente. Virgínia e Zé Felipe não chegaram de mãos dadas. Não trocaram beijos. Mas havia algo no ar. Um cuidado silencioso. Ela ajudava as meninas com os tênis, ele ajeitava o chapéu do bebê. E, vez ou outra, trocavam olhares. Olhares de quem já se feriu, mas também de quem ainda acredita. A equipe do parque liberou uma entrada reservada, e logo a família estava em uma das áreas temáticas, cercados de luzes, brinquedos e sons de infância. Era o ambiente ideal para disfarçar tensões, mas também para reacender memórias. Enquanto as meninas davam voltas no carrossel, Virgínia e Zé Felipe se sentaram num banco próximo. A conversa não foi longa, mas foi intensa. Você viu o sorriso da Maria Alice? Ela disse, apontando discretamente. Vi. Ela não parou de sorrir desde que saímos de casa, respondeu ele. Houve uma pausa. E então, como quem deixa escapar um pensamento guardado há tempo demais, Virgínia completou. Talvez a gente devesse sorrir mais também. Zé não respondeu com palavras. Apenas passou o braço por trás do banco, tocando levemente os ombros dela. E por um breve instante, ela não recuou. Durante os dias em que Virgínia havia sumido das redes sociais, muita coisa acontecia nos bastidores. Zé Felipe havia retornado de compromissos em São Paulo e ficado com os filhos. Ela, por sua vez, aproveitou esse tempo para pensar. Para respirar. Para escutar o que o coração, finalmente calado da pressão externa, tinha a dizer. Houve noites em claro. Mensagens apagadas antes de serem enviadas. Vídeos gravados e nunca postados. Mas no fundo, ela sabia. Nenhuma ausência machuca mais do que a saudade daquilo que ainda tem conserto. No meio do passeio, enquanto estavam na área dos brinquedos aquáticos, Virgínia abriu a mochila de Maria Alice para pegar uma toalha e encontrou um papel dobrado. Era um bilhete, escrito pela própria filha. Mamãe, eu gosto quando a gente passeia todo mundo junto. Você e o papai são minha magia. Não fica triste. Eu rezei pro céu. Vai dar certo. Virgínia segurou o papel por alguns segundos, com os olhos marejando. Zé, que viu de longe, apenas perguntou. O que foi? Ela apenas mostrou o bilhete. Ele leu. Silêncio. E ali, naquele silêncio, algo mudou. À tarde, o parque organizou uma apresentação especial com personagens infantis. As crianças vibravam, gritavam, pulavam. E quando os personagens chamaram as famílias para subir ao palco, Maria Alice puxou a mão da mãe e a do pai. Vamos os 3. E o Léo também. Subiram. E, no palco, diante de dezenas de outras famílias, ela segurando a mão de Zé Felipe de um lado, e de Virgínia do outro, fez questão de dizer alto no microfone de brinquedo. Essa é a minha família. E eu amo todos. A plateia aplaudiu.
Mas o mais importante foi o que aconteceu depois. Virginia e Zé se olharam e se abraçaram. Demorado. Real. Talvez o primeiro abraço em semanas. Ao voltarem para casa, com as crianças já sonolentas nos bancos de trás, Virginia pegou o celular. Não precisava de legenda longa. Não era sobre textão. Era sobre sentimento. Ela repostou a imagem publicada por Zé Felipe com a legenda: sumidinha por motivos de... A foto dizia o resto. Coincidência ou não, o passeio aconteceu no dia do aniversário de Leonardo, pai de Zé Felipe. E mais uma vez, Virginia fez questão de homenageá-lo nas redes sociais. Ele nunca será ex-sogro. Porque o amor que ele tem pelos nossos filhos, e por mim, é eterno. Feliz aniversário, Leonardo. A postagem tocou milhares de fãs, e, segundo fontes próximas, emocionou o próprio Leonardo às lágrimas. Leonardo teria dito aos amigos: essa menina tem um coração bom. E quem tem coração bom, merece recomeço. A reconciliação oficial ainda não foi anunciada. Mas depois desse passeio, ninguém tem mais dúvidas. Eles estão tentando. Devagar. No tempo deles. E se depender do que se viu no Apilão Brasil, dos sorrisos das crianças, dos olhares trocados, do abraço apertado, esse recomeço tem tudo para ser mais forte do que antes. Porque agora não é mais sobre paixão. É sobre escolha. E eles escolheram tentar de novo. Com a ajuda da fé, com orações sinceras de Maria Alice, com a lembrança viva de Leandro e do vovô Mário lá do céu, eles seguem. Juntos. Pela família. Pelo amor que ainda resta. E por tudo aquilo que jamais deixaram de ser, um só coração. Naquela noite, depois do passeio no parque, quando as crianças já dormiam profundamente, o silêncio da casa parecia falar mais alto do que nunca. Zé Felipe foi até a cozinha, preparou um chá e levou uma xícara para Virginia, que estava sentada no sofá da sala com as pernas dobradas, olhando para o celular. Não estava em nenhuma rede social. Apenas revia as fotos que tiraram no Apilão. E em cada imagem, ela via mais do que rostos sorridentes. Via promessas silenciosas de recomeço. Quer um chá? Ele perguntou, com a voz baixa. Ela apenas assentiu. Ele se sentou ao lado, e por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. O vapor da xícara subia como se trouxesse junto as palavras que ainda não tinham coragem de dizer. Eu quase fui embora de vez, ela murmurou, finalmente. Zé virou o rosto para ela, surpreso com a sinceridade repentina. Naquela semana que fiquei em São Paulo, cheguei a olhar passagem só de ida pro Rio. Pensei em recomeçar em outro lugar. Só eu e as crianças. Por que não foi? Ele perguntou, com um nó na garganta. Ela respirou fundo. Porque mesmo longe, eu ainda sentia você aqui dentro. E eu não quero ensinar às nossas filhas que o amor acaba quando as coisas ficam difíceis. Eu quero que elas vejam que vale a pena lutar. Zé Felipe não respondeu com palavras. Apenas encostou a cabeça no ombro dela. E ali ficaram. Silenciosos. Cansados. Mas juntos. Na manhã seguinte, a casa acordou mais leve. As meninas correram para a cama dos pais, algo que não acontecia há semanas, e o pequeno Zé Leonardo acordou sorrindo. Era como se eles soubessem, no fundo da alma, que algo havia mudado. Ao longo do dia, Virginia e Zé Felipe conversaram sobre tudo: terapia, limites, rotina, redes sociais, espaço. Nenhum dos dois queria voltar a ser exatamente como antes. Porque o que eram antes também se perdeu nas cobranças, na exposição, na rotina puxada. A gente não precisa anunciar nada agora, disse ela. Mas precisamos viver. E foi o que fizeram. No dia seguinte, foram visitar Leonardo. Era o aniversário dele. Levaram as crianças, flores, um bolo de chocolate feito por Maria Alice com a ajuda da avó. Leonardo os recebeu com um sorriso aberto, mas bastou ver a família entrando junta pela porta para que os olhos dele se enchessem de lágrimas. Minha família está aqui, ele disse, emocionado. É o melhor presente que eu podia ganhar.
Durante o almoço, entre uma risada e outra, Virginia tirou uma foto de Leonardo abraçado às crianças e postou nos stories. Ele nunca será ex-sogro. Foi mais que uma frase. Foi uma resposta ao mundo. E foi também uma declaração de respeito, de carinho, de permanência. Naquele mesmo dia, depois do almoço, Virginia foi até o antigo estúdio de Leandro, o irmão de Leonardo que faleceu há mais de 20 anos. Um lugar preservado com cuidado na fazenda. Ela nunca tinha entrado ali sozinha. Ao cruzar a porta, sentiu um arrepio. Era como se o tempo tivesse parado. Os discos, as fotos, o violão encostado na parede. Sentou-se no chão, cruzou as pernas e ficou em silêncio. Depois, quase sem perceber, começou a falar. Leandro, você não me conhece, mas sinto que me conhece. Seu irmão me ama, mesmo quando a gente se perde. Eu só quero fazer o certo, sabe? Pro Zé. Pros meninos. Pra mim. Me ajuda aí de onde você estiver. E foi então que sentiu uma brisa leve passar, mesmo com todas as janelas fechadas. Sorriu. Talvez fosse só o vento. Mas talvez fosse algo maior. De volta a casa, naquele fim de tarde, enquanto o sol descia lentamente sobre as árvores de Goiânia, Maria Alice desenhava com lápis de cor na varanda. Chamou a mãe. Olha, mamãe. É a nossa família num parque. E o vovô Mário lá no céu, mandando luz pra gente. Virgínia engoliu em seco. Era o segundo sinal em 2 dias. Primeiro Leandro, agora Mário. Era como se tudo estivesse conspirando por um novo começo. Zé Felipe apareceu logo depois, com um violão na mão. Sentou-se e começou a tocar suavemente, sem dizer nada. Maria Alice se juntou a ele, batendo palminhas no ritmo. Maria Flor dançava desengonçada. E Zé Leonardo, no colo da mãe, dava gargalhadas. Era só mais um fim de tarde comum. Mas, na verdade, era tudo o que eles tinham sonhado. E finalmente, estavam vivendo.